O verdadeiro espírita faz isso. Oi gente, eu vou falar aqui nesse vídeo sobre o verdadeiro espírita, que esse vídeo está sendo gravado para os espíritas, tá? Mas isso serve para todas as religiões, tá? Não é só para os espíritas, tá? O verdadeiro espírita é aquele que luta todos os dias contra as suas tendências mais, as suas más tendências. Você não precisa ser perfeito para ser um espírita, tá? Você pode ser imperfeito. Ninguém aqui na Terra é perfeito, mas não é por causa disso que nós vamos ficar parados e não nos melhorar, né? Então, o verdadeiro espírita é aquele que luta todos os dias contra as suas más tendências, mas para ele lutar contra as suas más tendências, ele tem que admitir que ele tem aquelas más tendências. O problema é quando ele chega e diz: não, eu não tenho esse problema, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não estou invejoso, eu não sou ganancioso, eu não sou orgulhoso, eu não sou arrogante, eu não sou egoísta. E ele, no fundo, é tudo aquilo. Cada chaga, cada paixão, na sua medida. Um pouco mais orgulhoso, menos egoísta, mas é egoísta. Um pouco mais invejoso. E ele não luta contra as suas más tendências e nem se policia e nem olha para dentro de si para verificar. E não admite. Mesmo quando várias pessoas falam para ele a mesma coisa. Quando várias pessoas falam para você a mesma coisa, alguma coisa tem. Se 1, 2, 3, 4, 5 está repetindo a mesma coisa, olha, você está invejoso. Olha, você está muito impaciente. E você ouve isso de pessoas diferentes que nem se conhecem, você já começa a prestar atenção, porque alguma coisa está errada, alguma coisa tem que mudar. É claro que existem sim equívocos. Pode estar acontecendo alguma coisa que as pessoas não estão compreendendo, mas na maioria das vezes, se as pessoas estão repetindo a mesma coisa, quer dizer que alguma coisa tem, você tem que prestar atenção. Tá? O verdadeiro espírita é aquele que consola o seu próximo, que está precisando de consolo, uma conversa amiga para aquele que está entristecido com alguma coisa ou chateado com alguma coisa, né? O verdadeiro espírita é aquele que acode o que está desesperado. A pessoa está desesperada, você vai ajudar de alguma forma, né? É aquele que tenta todos os dias ser melhor, ser uma boa pessoa, ser bom. É aquele que está colocando o Evangelho, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, tudo que ele aprendeu no Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, em prática. Ele está procurando colocar em prática. Mas também ele não pode se torturar, né? Quando ele não está conseguindo ser bom do jeito que ele queria ser. Mas também ele, ao mesmo tempo que ele não pode se torturar, ele não pode estagnar e nem trabalhar pouco para melhorar. Como ele tem um conhecimento, por exemplo, eu tenho toda a eternidade pela frente, eu vou reencarnar várias vezes, então nessa encarnação eu vou fazer só esse pouquinho aqui, eu vou deixar mais um pouquinho para a próxima. Isso daí já demonstra que ele não está querendo de verdade evoluir, porque o verdadeiro espírita ele vai aproveitar com tudo aquela encarnação para evoluir o máximo que ele puder, porque se ele tiver expansão de consciência, se ele tiver conhecimento de verdade, se ele for um espírita que estuda, porque o espírita de verdade ele vai estudar, tá? Se ele for um espírita que estuda, ele vai entender que se ele aproveitar aquela encarnação, o salto que ele dá na evolução é gigantesco. E a felicidade que ele vai adquirir no plano espiritual é imensa. Por quê? Existem várias faixas vibratórias. Então, se ele cresce muito, ele pode ir para uma faixa vibratória, depois que ele desencarnar, ele pode ir para uma faixa vibratória bem mais alta.
Então ele vai adquirir muito mais felicidade, que chama de a felicidade futura, que é a felicidade no plano espiritual, no mundo dos espíritos. Porque o que nós somos? Nós somos nada mais, nada menos do que espíritos dentro de um corpo, né? Nós somos inteligências intracorpóreas e os espíritos desencarnados são inteligências extracorpóreas ou extrafísicas. O que é o espírito? O espírito é o princípio inteligente do universo. O espírito desencarnado é o princípio inteligente extracorpóreo, né? Então, se nós temos essa consciência e nós não temos dúvida disso, porque a dúvida, muitos espíritas têm dúvida, tá? Falam de espíritos, mas têm dúvidas. Sabe o que é a dúvida? A dúvida é incredulidade. Se a gente ficar na dúvida, nós somos incrédulos. Então, nós não vamos ficar como espíritas, nós não vamos, como os espíritas, né? Eu não sou espírita, eu sou universalista, mas é a mesma coisa. Como espíritas, nós não vamos ficar querendo saber quem nós fomos na encarnação passada, ou quem nós seremos na próxima encarnação, ou de que planeta eu vim. Se nós não temos essa informação e se os espíritos não nos dão essas informações, não tem o porquê a gente ficar se preocupando com isso. Porque eu estou vendo muitas pessoas preocupadas. Quem foi quem em outra encarnação? Quem foi esse? Quem foi aquele? Preocupadas com isso e não se preocupam com o conteúdo das mensagens, não se preocupam em fazer a sua reforma íntima. Porque as pessoas aqui na Terra estão precisando muito mais de uma boa reforma íntima do que querer saber, gente, quem foi quem em outra encarnação, pelo amor de Deus. Ficar se preocupando com isso, tá? Não vamos nos preocupar com isso. Se fulano foi cicrano, se fulano foi beltrano. Quando os espíritos revelam para a gente quem nós fomos em outra encarnação, não é para matar a nossa curiosidade não, tá? Porque os verdadeiros espíritos da luz não falam coisas para matar a nossa curiosidade. Eles falam as coisas porque tem um propósito, tem um porquê. E o propósito é sempre para o crescimento, é sempre para o progresso. Os espíritos da luz, os bons espíritos, tá? Eles não fazem adivinhação. Quem faz adivinhação são espíritos enganadores, são espíritos zombeteiros, espíritos levianos, que ficam dizendo para você assim: olha, vou trazer um marido para você. Olha, no ano que vem você vai casar. Olha, vou trazer um namorado para você. Olha, vai no lugar tal que lá tem um tesouro enterrado. Olha, joga nesses números aqui na Mega Sena que você vai ganhar. E aí você não ganha, você vai naquele lugar, não acha o tesouro, o ano que vem chega, você não ganhou um namorado, não ganhou um marido e você fica triste. Aí o espírito fica ali do seu lado fazendo sabe o quê? Ele fica rindo da sua cara. Porque são espíritos zombeteiros, espíritos levianos. Os espíritos da luz não fazem adivinhação. Os espíritos da luz, eles vão trabalhar para o seu progresso, para a sua evolução. Esse é o maior trabalho deles. Eles não vão ficar adivinhando, porque eles não têm que provar nada para ninguém. Eles só vêm para trabalhar para o seu progresso. É claro que existe momentos em que um espírito da luz pode chegar para você e falar assim: olha só, Deus, a espiritualidade maior, está preparando uma pessoa para casar com você e na hora certa essa pessoa vai vir. Mas eles não dizem datas. Você espera que a pessoa vai vir, tá? E Deus vai tocar no seu coração para que você saiba quem é a pessoa certa. Ou Deus vai usar um médium sério para te dizer: olha, a pessoa que Deus preparou para você é essa aí mesmo. Olha, a pessoa que Deus preparou para você não é esse, ainda não chegou, não é esse não. Mas eu estou falando médium sério, gente. Não é qualquer médium por aí que se diz médium e tem mediunidade, mas está com uma conduta meio complicada. Porque médium pode ser bom ou pode ser mal, tá? A mediunidade não vê caráter. Vocês sabiam disso? Não são só boas pessoas que têm mediunidade, não.
As pessoas do mal também têm mediunidade, tá? E tem umas pessoas do mal que têm uma mediunidade bem aflorada, tá? Bem ostensiva, muito mais do que uma outra pessoa que é do bem. A pessoa ter a mediunidade menos ostensiva não faz dela ser uma pessoa boa ou ruim, não. Tem muita gente aí que está bem complicada, que está bem no mal, está bem nas trevas e tem uma mediunidade extremamente ostensiva. Tá? Então, a conduta não é só pelo que você demonstra na frente dos outros, tá? Pelo que você fala para os outros, mas sim nas suas ações, mas não só nas ações, porque você pode ter ações bonitas na frente dos outros, mas o principal, o que você sente. Sente. E o que você sente, só Deus sabe. Então não adianta enganar Deus, porque Ele existe. Você pode enganar até alguns espíritos, mas não Deus. Ele sabe o que vai no seu coração. Ele sabe o que você sente. O que você sente é mais importante do que o que você pensa. E olha que o que você pensa é importante, mas o que você sente é mais importante. Porque o amor não fica no pensamento, ele fica no coração, ele fica no espírito. E isso ninguém pode te tirar. Tá? O verdadeiro espírita não julga ninguém. O verdadeiro espírita não escarnece de ninguém. O verdadeiro espírita não odeia ninguém, independente de quem seja. Tá? Julgar não é só pelo que você escreve, pelo que você fala, mas também pelo que você pensa, porque você pode julgar em pensamento. E o que você pensa abre karmas, ligações energéticas. O que você fala para alguém estabelece uma ligação com essa pessoa, mesmo que você não conheça e que ela esteja à distância. O que você fala, o que você escreve para essa pessoa, mesmo que você não conheça, aquela pessoa vai ler o que você escreveu, não vai? Seja onde for. Isso estabelece uma conexão energética com aquela pessoa, mesmo que você não conheça essa pessoa, mesmo que ela esteja à distância, ela vai ler o que você escreveu. Estabelece uma conexão energética que pode abrir karmas, porque o que você escreveu para aquela pessoa? Pensa bem quando você escrever se ela vai gostar de ler o que você escreveu. Pensa bem. Ela vai gostar de ler o que você escreveu? Se você estivesse no lugar dela, agora se coloca no lugar daquela pessoa, você ia gostar de ler isso que você está escrevendo para aquela pessoa? Se coloca no lugar dela. O verdadeiro espírita faz isso. Porque nós não temos o direito de ofender ninguém. Porque todos são filhos de Deus e Deus ama, independente de quem seja. Pode ser o criminoso que for. Pode ser o criminoso que for. Você não tem direito de ofendê-lo. Você tem que respeitá-lo como uma criatura de Deus, como um filho de Deus. Você vai seguir as leis. Mas as leis não é julgar, não é escarnecer, não é ofender. Tá? É bem diferente. Então nós temos que pensar nisso e passar a respeitar as pessoas, parar de ficar se preocupando quem foi quem em outra encarnação e começar a respeitar as pessoas, começar a nos dedicar à nossa reforma íntima, ao nosso crescimento, à nossa evolução espiritual de verdade. Não é da boca para fora, mas é de verdade, de coração. Será que quer evoluir realmente? Pois eu digo que se um espírito muito elevado mostrar para você o que é evoluir, a maioria vai sair correndo. A maioria não vai querer. A maioria vai querer continuar na zona de conforto. Tá? Então é muito fácil falar que é espírita. Eu quero ver você verdadeiramente vivenciar a vida de um espírita. Você ser um espírita. Falar é fácil. Eu quero ver abdicar de certas coisas, renunciar certas coisas, ter verdadeiramente uma postura altruísta, de verdade, tá? Então, nós temos que pensar bem se nós estamos sendo verdadeiramente espíritas, ou universalistas, ou evangélicos, até porque o espírita, ele é evangélico. Ou vocês nunca ouviram falar o espírita cristão, o espírita evangélico? Não segue o evangelho do Cristo? Então o espírita é evangélico. Segue o evangelho do Cristo, é evangélico.
é evangélico. Ou não segue os ensinamentos do Evangelho do Cristo, do Evangelho segundo o Espiritismo. Todo espírita é evangélico. Tá? Então, essa é a minha mensagem para hoje. Obrigado.